Olá, minha gente, muito boa noite. Eu sou Vander Carlos Vasconcelos. Nós estamos hoje, não é, em uma live maravilhosa com o professor Gilvano Vasconcelos. E o professor Gilvano Vasconcelos está discutindo, não é, as caracterizações que existem, não é, entre a literatura e a representação social, não é? Muita gente já entrando, não é? Agradeço aí a presença de cada um de vocês, a presença de cada uma de vocês. Nosso querido Edjailson, boa noite. Adeilson Galvão, boa noite também. A Melissa Vasconcelos, boa noite também, valeu pelo carinho, né? E pela participação. Nosso querido João Vitor, boa noite também. Então, o nosso querido professor Gilvano Vasconcelos, ele é mestre, né, em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e também é técnico educacional da GRE. Então a gente agradece a cada um de vocês que se fazem presentes. Vamos aí contactar novamente o professor Gilvano Vasconcelos. A live cortou porque... boa noite, Karine, tudo bem com você? A live cortou porque quando dá 1 hora que a live inicia, aí o Instagram ele corta a live e aí nós podemos efetivamente reiniciar com outro, não é? João Vitor, boa noite para você, João Vitor. Bom, pessoal, então vocês podem aproveitar esta ocasião, né, para fazerem perguntas ao professor Gilvano. Né? Eu já fiz todas as que poderia fazer, né? Já fiz todas as perguntas ao professor Gilvano, mas aí você pode se sentir à vontade, né, e fazer a sua própria pergunta. A professora Carla, boa noite, né? Seja novamente bem-vinda e a gente aguarda aí o professor Gilvano para, né, as suas palavras finais nesta live de hoje. Lembrando a você que na próxima sexta-feira nós teremos a presença, nós teremos a participação, tá bom? Nós teremos a participação da advogada Eugênia Andrade. A advogada Eugênia Andrade, ela estará falando sobre as participações, né, a participação aí da mulher na política, né, e, consequentemente, o direito em relação aos avanços femininos. Professor, uma pergunta aqui Opa, do Edjailson. A Igreja do Diabo de Machado de Assis é uma crítica social? com certeza. É, aliás, eu gosto mais do Machado contista do que o Machado romancista, né? É, eu considero a obra de Machado contista muito mais contundente, muito mais direta, né? E apesar, né, dessa linguagem tão rebuscada, né, do Machado romancista, mas assim, no Machado romancista a gente consegue enxergar as influências que ele teve, por exemplo, de autores como Lawrence Stern, né, um autor britânico, né, da Grã-Bretanha, se não me engano ele era irlandês, Jonathan Swift, né, o autor das Viagens de Gulliver, do próprio tem um autor inglês, né, que é famosíssimo, né, que, digamos assim, é um exemplo da literatura burguesa, né, que é Charles Dickens, né? Então fica muito clara a influência desses autores em Machado de Assis, né? Essa própria desorganização da narrativa, né, que Machado propõe em alguns romances, né, ela já estava presente, por exemplo, né, em Lawrence Stern, né? Era um autor, por exemplo, que dialogava muito com o leitor, né? E o Machado contista, né, é o Machado mais preocupado em contar uma história. E a partir de contar essa história, né, por exemplo, a questão do negro na sociedade, né, os contos que Machado trata da questão da escravidão são fantásticos, né, são textos assim que a gente pode dizer que são críticas extremamente sutis, né, e muito bem feitas. E negro, não é? O Machado de Assis, né? É Machado Em, negro, né? em uma época ainda mais marcada com o racismo do que hoje, não é? Hoje a gente continua tendo, não é? E na época do Machado de Assis, ainda mais, não é? É. Mas o Professor meu Noviael preferido ainda não é Lucas, Machado, o meu preferido é Lima Barreto. Por incrível que Lima pareça, ele era muito Barreto. mais engajado, era muito mais engajado. O Lima Barreto era um autor fantástico. E o É, Lima Barreto tem uma perspectiva política, inclusive anarquista, não é? com Muito, certeza.
muito interessante as críticas sociais dele. Principalmente dos Grusundangas, né? Os Grusundangas é uma brincadeira muito grande com a realidade brasileira, né? A gente diria hoje, ele tira Professor, onda, né? Oi. é, professor Maviael Lucas também entrou na nossa live. Boa noite, professor. Flavinha Sobral. Bom, então eu queria, perguntar se mais alguém tem mais alguma pergunta para o professor Gilvano Vasconcelos. E se o senhor, professor Gilvano Vasconcelos, queria reiterar aí algo que gostaria de falar e porventura não tenha falado nesses momentos aí finais. Principalmente agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de conversar com você, conversar para esse pessoal, né, que gosta da literatura, né? É tão interessante num momento como esse, né? A gente revê essa questão, por exemplo, do Antônio Cândido, né, da literatura como um direito, né, como um direito humano, como um dos direitos humanos, que muita gente acha que a literatura, né, ela é o sorriso da sociedade, né? Mas a literatura, ela vai muito além disso, né? Ela transcende essa questão do sorriso da sociedade, né? A gente vê, por exemplo, muitos críticos, né, que descobrem coisas fantásticas na literatura. Por exemplo, tem um alemão, Walter Benjamin, né, e ele diz, por exemplo, que a transição da modernidade ela se dá a partir da poesia de Charles Baudelaire, né? Então, a literatura, né, ela sobrevive principalmente porque ela tem grandes leitores, né? Ela tem grandes leitores que são grandes críticos, grandes filósofos, né? Grandes analistas, psicanalistas, né? Principalmente o psicanalista, né? O psicanalista é alguém que trabalha com a linguagem, né? A psicanálise, né? Como disse a primeira paciente de Freud, né? É a cura, é a talking cure, né? A cura pela palavra. Então, Professor, oi. fica à vontade, fica à vontade, pode terminar. Então, a literatura, né? Como arte da linguagem, né? Ela tem esse grande poder, né? Ela, ela nos humaniza também, né? Ela desumaniza dependendo do leitor, né? Eu acho que esse é a grande magia da literatura é justamente a relação que ela estabelece com o leitor, né? Via linguagem, né? Ou seja, é aquilo que o leitor vai encontrar na obra, aquilo que ele vai, digamos assim, ele vai fazer um exercício que a gente pode chamar de uma obturação, né? Ele vai preencher alguns espaços na obra a partir da sua vivência com a literatura, a partir da sua bagagem cultural, a partir da sua experiência, né? O grande prazer do leitor, né, é justamente atribuir sentidos àquelas obras. Eu acho que esse é o grande jogo da literatura, né? Por isso, né, aquela pergunta, né, do teatro como um elemento lúdico, né, uma pergunta muito pertinente. E eu digo sim, né? Por exemplo, teatro é literatura, claro, mas teatro, né, eu digo que teatro não é só literatura, teatro é arte, porque teatro ele consegue mexer com literatura a partir da linguagem, a partir do texto, ela consegue mexer com a dança, a representação, né, o corpo, né, a questão pictórica, a imagem, né, o movimento, né, eu acho que assim, o teatro é muito além, é uma coisa muito, é uma arte muito completa, né, que mexe com tudo, né, trabalha com todas as formas artísticas e, portanto, lúdica, né? E a literatura também tem esse poder, né? Ou seja, essa ludicidade com a palavra, né? Tem um poeta, né, que é muito interessante, que é Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, eu digo que é alguém que se diverte com as palavras. Tem quem tiver a oportunidade de conhecer, né, não perca. É alguém que mexe, que brinca com as palavras, né? Mas parodiando, né, ou até retomando aqui, melhor dizendo, Ezra Pound, né? Ezra Pound tem uma frase bem interessante. Ele diz que os poetas, eu diria os literatos, né, são a antena da raça. Então, o que ele quer dizer com antena, né? A antena é aquilo que capta, né? Então, a literatura, ela tem esse poder de captar, né? De ver, né? De estar, digamos assim, fora do tempo, né? Porque a literatura está no passado, por exemplo, está no presente e está no futuro, né? Eu digo que está no passado, por exemplo, quando um autor que eu admiro, adoro, Mário Vargas Llosa, quando ele escreve, por exemplo, A Guerra do Fim do Mundo, em que ele retoma a narrativa
da Guerra de Canudos. Mas a literatura também está lá no futuro, está lá na frente. Quando a gente vê obras como 1984, né, de George Orwell, quando a gente vê Admirável Mundo Novo, essas distopias, né, que a gente vê por aí, né? Que obras a gente pode dizer assim? Que obra a gente pode ver uma situação, né, que é tão parecida com a de hoje? Então, lembrando aqui, tem um livro que é muito interessante, né, o Decameron, de Giovanni Boccaccio, né, que trata justamente da peste negra, né, no caso dele na Itália. A gente tem, por exemplo, Diário do Ano da Peste, né, de Daniel Defoe, né, que é um livro muito interessante, né, que ele descreve, né, a peste que aconteceu na Inglaterra em 1600 e alguma coisa, 1700 e pouco, 1600 e pouco. E é um livro muito interessante porque assim ele na narrativa, na história, né, que ele quer contar, digamos assim, ele quer fazer uma espécie de reportagem, né? Daniel Defoe era um jornalista também. E é um livro interessante porque ele traz, por exemplo, dados estatísticos no texto. Ou seja, ele trata de uma pandemia, que na época não era nem pandemia, que era só na Inglaterra, mas ele trata de uma peste localizada, mas ele traz alguns elementos e ele começa a descrever isso aí. Né? Tem muito a ver com o que a gente vê hoje. Né? Por outro lado, a Ok. gente tem autores como Dalton Trevisan, né, que retratam muito bem a situação das relações amorosas do que a gente poderia chamar do bafão, né? Das pessoas marginalizadas. Então, a literatura tem esse poder, né? Ela vai além do tempo, né? E ela não é somente diversão, né? Ela nos Tem mostra aqui, o inconsciente da sociedade. tem aqui um comentário da poeta Fael Bezerra dizendo assim, um Um dos poeta. contos, dizendo assim, um dos contos que eu gosto saiu aqui para mim. Deixa eu ver se eu retomo. Dizendo aqui, deixa eu ver. Enquanto isso, deixa eu ver os outros. Aqui, Elaine, Gil, você é um presente para nós. Muito obrigado pelo conhecimento Ela compartilhado. não. A Tânia, bom demais escutar vocês. Professora Carla, teatro é uma das formas mais completas da vida. Rosângela, Gilvana, aquele que escutamos e ficamos em boca fechada. A Erivânia, ao UFM da GRE Telemira. Poeta Fael Bezerra. Gilvano, qual é a diferença entre literatura afro e literatura negra? Rapaz, essa pergunta é capciosa. Eu diria que se você dá uma olhada em literatura afro, né, ela não está muito completa, né? Porque assim, por exemplo, se eu digo literatura afro, né, essa literatura ela diz muito de sua origem. Se eu falo literatura negra, né, a literatura negra ela fala de uma condição. E enquanto condição, essa condição ela se dá em qualquer espaço geográfico do mundo. Né? A literatura negra, né, ela vai tratar, por exemplo, da condição do negro. E se eu digo literatura afro, ela também trata da mesma coisa. Mas ela leva em conta, por exemplo, a questão da origem. Né? Para mim, eu Então, vejo. Oi. então a literatura afro e a literatura negra seriam afins, mas não seriam necessariamente a mesma coisa. Exatamente. Ok. Olha só a sugestão aqui, ó. A Tânia Bazante disse Tânia assim, Bazan, meu amor. ela disse, podia terminar tocando pra gente. Olha só, tem aqui o comentário da Elis. Gil, há uma forte discussão em torno das histórias em quadrinhos. Qual a sua concepção a respeito da sua literalidade? Digamos, vamos falar assim. Literatura em quadrinhos, né? É uma outra forma de. Eu vou usar um palavrão aqui, uma palavra bem feia. É uma outra forma de semiose, né? Literatura em quadrinhos é literatura, ou história em quadrinho é literatura? Eu diria que sim e não. É um pouco, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala literatura, letra, né?
a gente vê a questão da palavra, né? O uso da palavra. Em compensação, a literatura em quadrinho, né, ela tem um outro sistema sígnico, que é a imagem, né, que, digamos assim, vai nos levar a uma outra forma de arte. Né? Eu fico mais restrito à literatura, aquilo que realmente tem a ver com a letra, com a palavra. Né? Ou seja, a obra literária que é escrita, né, na linguagem, na língua, né, qual seja inglês, francês, italiano, holandês, mas que, digamos assim, ela prescinde da imagem. Né? Muito embora alguns literatos, né, eles, né, digamos assim, alguns movimentos de vanguarda, né, quiseram também trazer a imagem para a literatura. Né? Por exemplo, eu lembro o poema Processo, por exemplo, né, os concretistas. Né? Mas só que os concretistas, eles gostavam de fazer trazer a imagem, né, formada pela própria palavra. Né? Era a palavra, né, que, digamos assim, ela ia além da mera é, representação, né? Ou eu não diria nem representação, né? Da mera ponte, né, entre a ideia, né, e o texto em si, né, e a concepção, mas ela procurava realmente representar, ou seja, estar no lugar da coisa. Por exemplo, um poema concreto é um poema em que alguém descreve, por exemplo, uma ave, né, e as palavras formam a imagem da ave. Né? Tenta falar da árvore e as palavras formam, né, a imagem da árvore. Ou então alguém que fala de uma escada e as palavras vão descendo como se fosse uma escada. Ou seja, é um tipo de literatura, né, em que a palavra busca ser muito mais daquilo que ela é. Ela busca transcender, né, digamos assim, o seu aspecto arbitrário, né, e ela procura, digamos assim, ela procura imitar, né, digamos assim, a coisa, o objeto, ou a ideia que ela está escrevendo. Ok, professor. Olha, tem aqui um comentário do Germano. O livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni, também é um livro que trabalha a perspectiva da peste ou semelhante situação. Exato, na Itália. Aí tem aqui o comentário do Edjailson. A união literatura mais psicanálise me fez perceber a não literalidade do mundo. A não literalidade? A união literatura mais psicanálise me fez perceber a não literalidade do mundo. Literalidade, assim, no sentido de literal, né? Assim, qual é o grande ganho, né? Por exemplo, da leitura psicanalítica, né? No senso comum, a literatura psicanalítica é aquela que vai na entrelinha, né? Ou seja, a literatura é aquela que vai entre o espírito e a letra, ela vai no espírito, ela vai naquilo que não está claro, não está evidente, né? Eu diria que ela procura, né, ver aquilo que está por trás do evidente. E essa é a leitura psicanalítica, né? Então, por exemplo, um fato bem interessante, né? Alguém que leu o poema Canção do Exílio, né? E diz, olha, Canção do Exílio, ele representa uma relação edipiana, né? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, etc. Né? E ele diz, isso aí pode ser, né, uma relação edipiana, ou seja, o poeta, né, no exílio, longe, né, lembrando da terra. Né? A terra natal pode representar, por exemplo, a mãe. Né? Então, a leitura psicanalítica é aquela que vai além, né, e aquela que procura, né, digamos assim, encontrar conexões inconscientes na palavra. E a própria palavra literária, né, ela tem, digamos, essa característica. Né? Ou seja, a literatura é uma arte, né, que procura subverter, né, o arbitrário da linguagem. Né? Ou seja, ela procura subverter o aspecto denotativo, né, a objetividade da linguagem. Em literatura, né, por exemplo, uma árvore talvez não seja uma árvore. E aí vai caber, né, a experiência
né, a convivência do leitor com o livro para perceber isso. Eu acho que quanto maior a convivência com livros, né, mais facilmente a gente consegue perceber, né, que em determinados livros uma árvore não é uma árvore. A questão da ironia, por exemplo, né? Machado de Assis foi fantástico, né? Mas o próprio Shakespeare, né, que é o grande pai de Machado de Assis, também conseguiu fazer isso muito bem. O professor, o poeta Fael Bezerra colocou: Giovano, como você analisa a literatura dos games e animes? Sua importância no dia de hoje para a sociedade? É interessante porque, assim, hoje em dia, né, com o advento da tecnologia, vão surgindo várias formas, né? Por exemplo, a internet, né, ela tem uma série de formas literárias que a gente não tinha antes, né? A gente tem, por exemplo, blogs, vlogs, etc., né? Fanfiction, né? Fanfiction, por exemplo, é uma coisa bem interessante, né? Ou seja, é ficção de fã. Uma pessoa que gosta de um determinado livro, de um determinado autor, né? E por ser fã, ele vai e produz uma obra, né? Pautada na obra desse ídolo, né? Então é bem interessante. Ou seja, a questão do anime, né? Eu faço a mesma leitura, por exemplo, da HQ, né? História em quadrinho, né? Ou seja, é uma outra semiose, é outra forma de trabalhar, né? A representação da realidade, né? Ou seja, ela tem, ela tem a linguagem, né? Mas ela tem também, né, o movimento, né? Digamos assim, está muito próximo do cinema. Então, por ser outra semiose, né? Por ser outro sistema semiótico, ou seja, um outro sistema de signos, de aproveitar não só a palavra, mas também a imagem, né? A cor, etc. Eu não considero bem literatura em si, né? Mas tem seu aspecto literário, né? Ou seja, e o que eu chamo de aspecto literário, né? É a questão de se trabalhar a linguagem, né? A questão de ser uma forma que utiliza não apenas a cor, a imagem, o desenho, o movimento, mas também a linguagem. Ok. Professor Giovano, olha, Gil, aqui é a Fabíola. Gil, na leitura do poema, Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Fabíola, deixa eu ver aqui. Na literatura dos poemas de Flor Bela, Flor Bela espanca. Tá saindo o comentário para mim, tô tendo dificuldade para ver. Deixa eu ver se eu... Pronto. Na leitura do poema de Flobela espanca, encontraremos muitas obras de psicanálise, algo assim nesse sentido. Com certeza, né? Uma porta de entrada muito interessante, né, digamos assim, para a gente ler a psicologia da mulher do século passado, né, são os poemas de Flor Bela Espanca, né? E aparentemente são extremamente românticos, né, para algumas pessoas, mas que retratam muito bem, né, essa dor de ser mulher na sociedade portuguesa do século XIX, século XX, início do século XX. E por isso mesmo, né, são excelentes por exemplo, para quem trabalha com psicanálise, né? Todo psicanalista, né, ele gosta de literatura, né? E ele gosta de literatura justamente por isso, né? Porque como a psicanálise é uma cura pela palavra, né? O momento em que a palavra é mais bem utilizada, né, é justamente na literatura. Né? Por quê? Porque a literatura ela pode ser considerada um sistema, mas é um sistema muito fajuto, muito fuleiro. Por quê? Porque é um sistema que é assistemático. Né? É um sistema que não consegue se manter muito bem. Né? É um sistema que é propenso à rebeldia, à rebelião, né? À insurgência. A gente vê, por exemplo, um livro como Ulisses, de James Joyce, né? Ou então o próprio Finnegan's Wake, né? Que é outro livro de James Joyce, que é um livro assim de uma leitura dificílima, né? Porque, você tem uma ideia, é um livro que trata, né, do que o homem pensa durante o momento em que ele vai ao enterro e ele tropeça e cai em uma cova. Então, um livro, né, de mais de 500 páginas,
ele retrata justamente o que esse cara está pensando no momento em que ele cai até o momento em que ele bate no chão, ou bate lá no fundo da cova. Então, tudo que passa na cabeça dele, o cara tenta descrever nessas 500 páginas ou mais. Então, você imagina o que esse cara botou aí dentro. Então, veja que coisa mais sistemática. Né? Você não consegue... peraí, o que esse cara está fazendo? Né? Por exemplo, peças de Samuel Beckett, por exemplo, né, que são de uma compreensão assim muito bem forjada, né? E essa incompreensão, né, ela busca, digamos assim, ser um símile, ser uma representação, né, das dificuldades de comunicação, por exemplo, do homem do século XX, né? Então a gente vê como a literatura, né, esse sistema representacional, vamos dizer assim, né, como ele é complexo, como ele é rico, né, e como ele se abre para várias abordagens. Eu acho que isso é uma coisa interessante também, né? A abordagem da literatura depende dos óculos de quem, né, da luneta de quem está vendo, né? Por exemplo, os marxistas, né? O que é que os marxistas procuram em uma obra? Né? O que é um crítico psicanalítico, né? O que é que ele procura numa obra? O que é que um crítico da história? Por exemplo, você que é da área da história, né? A gente vê muito bem, tem um campo da história muito interessante que é a história cultural, né? Por exemplo, o historiador, o que é que o historiador vê na literatura? Então, Interessante. Oi. O senhor levantou um tópico interessante, que eu acredito que isso tem muito a ver com a nova concepção historiográfica, não é? Principalmente com a história das análises e com o que escreveu Mark Bloch, não é? No livro Apologia da História, o que vem a ser um documento histórico, não é? Ou seja, a partir do momento que nós tivemos a história da análise e a obra do Mark Bloch, com a Apologia na História e dentre outros autores, várias outras concepções da sociedade que não eram antes vistas passaram a ser vistas, né? Antes da Escola das Análises, apenas o documento oficial poderia ser analisado pela história e ser considerado história. Mas após essa nova concepção historiográfica, a música, o teatro, o cinema e a literatura passou-se a ser encarada também como uma forma de representação social. Então, hoje, se o historiador quer ter uma visão mais holística da sociedade, ele precisa recorrer à literatura, pois a literatura também é uma representação social. Então, é indispensável para se compreender uma época, para se compreender um lugar, para se entender um costume, e assim por diante. Com certeza, né? Nós tivemos, por exemplo, na faculdade, na FAFICA, nós tivemos muitos alunos de história que fizeram seus TCCs ou fizeram suas dissertações lendo os músicos de rock dos anos 80, né? Então, você quer, né? Que ferramenta é melhor para entender os anos 80 do que, por exemplo, o rock, né? A música do Cazuza, aquela geração dos anos 80, né, que começou com o rock, né? É muito interessante você compreender, né, uma época a partir, né, veja, como historiador, né, a partir de um instrumento tão interessante como a música, né? Ou seja, o que foi que aquilo representou nos comportamentos, né? Isso tem muito a ver com o que a gente chama de representação social, né? E a forma de pensar também, né? Com certeza. O comportamento e a forma de pensar. O professor Maviael Lucas colocou aqui, parabéns professores pelo diálogo, tenho certeza de que sua contribuição para entendermos melhor as várias nuances presentes nas diversas formas de literatura. Farias, valeu pelo carinho. A Fabiola colocou aqui, Freud faz análise de alguns textos da literatura. Elis, a pura representação da realidade. Deixa eu ver aqui, Andréia, boa noite. A psicanálise é, sobretudo, a cura pela palavra. Inclusive, professor, o Freud, não é? Ele também usou como fundamento da teoria psicanalítica o mito de Sócrates, né? O mito de Édipo, que foi escrito aí pelo Sócrates. Quer dizer, através de um mito, o mito foi considerado por muito tempo como inverdade, como algo não verídico, não verossímil, e o Freud ele deu uma nova conotação ao mito, né?
Freud ele conseguiu ver no mito os elementos mais intrínsecos do ser humano. É incrível isso, né? Freud E o diz que, por Jung, exemplo... Oi. e o Jung passou a ver o inconsciente social. Continuando aí O inconsciente coletivo, Isso, Freud diz que os poetas, né, os escritores, chegaram antes dele, né? E por isso é que ele utiliza, né, como exemplo de suas teorias, né, alguns autores, né, alguns conceitos, por exemplo, que vêm da literatura. Tem uma coisa interessante, por exemplo, na interpretação do sonho, é que ele batiza o complexo de Édipo, mas o exemplo que ele utiliza é o de Hamlet, né? A relação edípica que ele usa como exemplo é Hamlet, né? Acho que ele paga uma dívida com a antiguidade do Édipo, né? O Édipo chegou antes, mas assim, o exemplo que ele dá para explicar o que é o Édipo é justamente Hamlet de Shakespeare, né? A psicanálise, assim, eu falo disso porque assim, meu trabalho de dissertação foi justamente literatura e psicanálise, né? Eu trabalhei com uma autora freudiana, né? Uma pós-freudiana, que critica Freud em algumas coisas, mas que não contesta, que é Melanie Klein, né? Eu acho que esse é o grande mérito de Freud, é ele perceber que, digamos assim, ele aproveitar, né? Eu não diria nem aproveitar, que é uma palavra que diria assim, que coloca a literatura num nível mais rebaixado, né? Mas ele utilizar a literatura, né? Ele valorizar a literatura a partir, né, do seu aspecto, digamos assim, abrangente com relação à psique e à realidade, ele aproveitar a literatura, valorizando-a, né? Porque ele percebe que a construção, né, daquela ciência que ele queria, né, erigir, né, que ele estava se propondo a criar, né, ou aquela teoria, né, na construção daquela teoria, ele vem como um elemento, né, que aparentemente não era científico, né, que é a literatura. Né? Então, como é que você, né, vai construir um aparelho de compreensão da psique humana e você utiliza justamente a arte? Né? Então, para mim, esse é o grande mérito de Freud. Né? É ele perceber que a arte ela é capaz de auxiliar, né, a ciência. E aí vem a história e faz a mesma coisa. Né? Por exemplo, com a história cultural. Né? Ela percebia que a cultura, né, nesse sentido, né, não só num sentido amplo, mas no sentido mais estrito, né, de elementos culturais, por exemplo, a música, a dança, etc., são capazes também, né, de encapsular a história, né, de encapsular o momento, ou como diria Foucault, o acontecimento. Né? Professor, na escola, né, no segundo ano do ensino médio, eu li este livro aqui, o Primo Basílio de Eça de Queiroz. E aí foi feita uma discussão de que a literatura do Eça de Queiroz, do século XIX, era, na realidade, uma tentativa de quebra com o ideal de amor romântico, demonstrando que nas classes burguesas também havia traição, também havia adultério, e que o Eça de Queiroz quis, assim, denunciar. É isso mesmo, professor? Com certeza. Essa, né, é um dos maiores escritores, eu digo não só de Portugal, não só da língua portuguesa, mas do mundo. Né? A gente vê Portugal produz coisas maravilhosas, né? Essa de Queiroz, Saramago, o próprio Camões. O Camões é gigantesco. Né? E essa, por exemplo, esse Bovary, né, português, né, o Primo Basílio, né, que é um livro baseado realmente em Madame Bovary, tem uma crítica de Machado com relação a isso, mas essa, né, apesar do aspecto iconoclasta dele, né, de crítico, né, de derrubar mitos, né, mas o Primo Basílio realmente é uma forma dele retratar, né, dele mostrar, digamos assim, que a coisa não era tão romântica, a coisa não era tão florida, tão rosinha, né, como se pensava, né? Ela tinha também algumas tintas algumas cores mais funestas. Né?
Ok. Professor, olha, eu agradeço, tá bom? Em meu nome pessoal e em nome de todo mundo que entrou, que fez perguntas, que fez comentários. Realmente foram muitas pessoas. O senhor é bastante popular. Eu já tinha dito isso, né? Assim, agradeço muito mesmo a sua participação. Eu que Desde já agradeço, gostaria de Ricardo. lhe fazer um pré-convite para voltar, não é? Uma outra Ah, temática, vamos uma fazer, temática vamos fazer do mundo. mais específica. E quais seriam aí suas palavras? A Elis colocou aqui, mas já, mas nós estamos aqui há 1 hora e meia, né, discutindo e o tempo fluiu, né? O tempo fluiu. Quais seriam aí suas palavras de conclusão, de agradecimentos finais, enfim, fique à vontade. Olha, eu vou parodiar Leandro Carnal, só que numa situação diferente, né? Não sei se você lembra que um momento que o Leandro Carnal lançou uma foto dele nas mídias sociais, dizendo que Sim, gostava muito de conversar com pessoas inteligentes, só que a pessoa inteligente que ele botou foi Sérgio Moro, né? Ele foi execrado publicamente, né? Ele perdeu muitos fãs naquela época, depois daquilo ali, eu mas lembro. parafraseando, né? Mas numa outra situação, é muito bom conversar com pessoas inteligentes, né? Você foi meu aluno também, né? Foi E uma honra. eu me lembro das discussões que nós tivemos com relação, né? Eu era professor de tópicos em História da Arte, né? E eu É, me lembro das discussões maravilhosas que eu tinha com você na sala, né? Você era um dos melhores alunos, o melhor aluno da sala. Assim, eram obrigado. discussões brilhantes, né? E é muito bom, né? Eu voltar a conversar com você, né? Sobre esses assuntos, principalmente literatura, sobre arte, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, é o meu trabalho, é o meu métier. E agradecer ao pessoal, né, que teve paciência de ouvir a gente, né? São pessoas que eu adoro, que eu amo, né? Muitos alunos, ex-alunos, companheiros de trabalho, né? Conhecidos, parentes, né? Eu vi aí Thaís, minha prima, que eu amo, 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 de coração. A mãe dela era minha madrinha. Assim. São pessoas maravilhosas, né? Carlinha, Clau Santos, tanta gente, Fabiola. Fabiola, a gente tem uma história de leitura de Flor Bela muito grande. E é só agradecer, né, e dizer que o convite está aceito, né? Com certeza. Com Um certeza voltaria abraço, a um lhe beijo no convidar. coração de todos. E assim, foi muito bom realmente, como professor, né, que o senhor foi. É, eu não uso muito, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Professor que o senhor foi, porque uma vez professor, sempre professor, Sempre né? professor. É uma condição que nos carrega para sempre, né? Mas é muito bom, o professor É um Giovanni, bom um dos estigma, nossos né? mestres. É um estigma dos Oi? bons, né? Não é ruim. É um estigma, mas do bom. É muito bom quando os nossos mestres nos inspiram, né? E eu acredito que não só na minha formação, mas na formação de muita gente, o senhor trouxe aí, deixou um legado muito positivo, isso é muito bom. Eu acho que o papel da educação é exatamente isso. E assim, como a vida é uma corrente, né? Como a vida, né? Feita de vários elos, né? De vários lidões, a gente, por exemplo, eu fui muito influenciado por um mestre meu da faculdade, Hermógenes Dias, que hoje é nome de escola, né? É, assim, isso é a vida do professor, né? É sempre influenciar as pessoas. Né? Tem sempre alguém que assim olha para aquele professor e diz, rapaz, eu queria ser assim. Né? E o professor, quem eu olhei e disse assim, eu queria ser assim, foi Hermógenes, né? Hermógenes Dias de Araújo. Que, aliás, eu gostaria até de fazer uma propaganda aqui no livro dele, um momentinho só. À vontade, professor. Consuelo, boa noite para você. Boa noite para Klaus, Fabiola, Edivaldo, Thaís, boa noite, Thaís, Rosana, Edla, Leonardo, boa noite. Boa noite, Thaís. Melissa, boa noite, Leonardo. Muito bem, professor. Vamos lá, o seu livro. Na Imperatriz, né, tem esse livro aqui, né, que é um livro organizado por José Lucas, né? José Lucas, um companheiro escritor também, tem vários livros, e por Josué Eusébio, né? E eles fizeram, né, uma pesquisa, né, foram aos baús de Hermógenes, que foi professor da faculdade, né, e era um crítico literário, era um professor em crítico, né, e eles publicaram, né, esse livro aqui, Hermógenes Dias, o crítico literário. Esse livro tem na Imperatriz. Né? Então, quem quiser conhecer, né, o trabalho de um crítico literário, né, caruaruense, né, que foi meu mestre, né, e o mestre de tanta gente, né, dê uma passadinha na livraria quando, né, acabar, né, esse período de isolamento, né,
e conheça a obra desse homem que, para mim, ele foi genial, né? Foi um grande mestre, a pessoa em quem me inspirei. Ok, professor. Professor, muito boa noite novamente. Fica na paz. E nós estaremos retomando aí com a nova temática em breve. Com certeza. Muito boa noite, viu, professor Giovanni? Boa noite. Muito obrigado pela participação. Obrigado também. Muito bem, pessoal. Muito boa noite a cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu mesmo pelo carinho de cada um e cada uma. Aproveitem para curtir aí a nossa página, não é? A página @História e Educação 20, tá bom? Flávio, boa noite, Arruda, valeu, Rosane, valeu pelo carinho, Thaís, boa noite, fique com Deus, você também, Melissa, boa noite, valeu pelo carinho, aproveitem aí e curtam a nossa página, @História e Educação. Lembrando a vocês que nesta próxima sexta-feira, nós estaremos com a advogada Eugênia Andrade, e ela estará discutindo o processo de participação das mulheres na política. Então vocês não podem perder aqui na nossa página História e Educação, nesta próxima sexta-feira, às 8 da noite, com a advogada Eugênia Andrade. Elaine, boa noite para você, valeu, Clau, pelo carinho, boa noite para cada um e cada uma, até sexta-feira.